Olá! Hoje nós começamos um novo livro, o livro da sabedoria. É um livro muito bonito, é uma literatura sapiencial, maravilhoso, maravilhoso mesmo. É um livro muito próximo da era cristã, porque é um livro que foi escrito talvez aí por volta do ano 30 antes de Cristo. Então está muito próximo, muito próximo. Mas é um livro muito bonito. Aí você deve estar procurando aí na sua Bíblia. Se você não encontrou esse livro na sua Bíblia, é porque a sua Bíblia não é uma Bíblia católica, é uma Bíblia evangélica, uma Bíblia protestante. Então, essa Bíblia protestante, ela, você sabe, já acompanhou comigo, eles retiraram 7 livros da Bíblia. É uma Bíblia que falta 7 livros. Infelizmente, deixou a Bíblia dilapidada, né? Dilapidada. Mas vamos entender, né? O livro de sabedoria é junto com outros 6 livros chamado de deuterocanônicos, em que Lutero arrancou da Bíblia. Judite, Macabeus, os 2 livros de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias e Baruque. Livros maravilhosos que estavam na Bíblia há 1500 anos. E aí o Lutero deu na cabeça dele, arrancou 7 livros. Por que ele fez isso? Porque ele queria acomodar a sua religião que ele estava criando a algumas coisas que tornavam que a Bíblia de repente incomodava. Então foi lá e arrancou 7 livros. Deu uma desculpa dizendo que esses livros eles não estão no cano da Bíblia, né? Ou seja, não estão aí no cano da Bíblia judaica, na lista da Bíblia judaica, mas essa é uma desculpa que não cola, porque a lista dos livros judaicos só foi definido por um concílio de fariseus no ano 100, por volta do ano 100. Então não cola muito. Na verdade, Lutero também tentou arrancar Apocalipse e Tiago da Bíblia, mas isso não conseguiu, graças a Deus, pelo menos não conseguiu, porque os outros reformadores falaram, não, aí já é demais, né? Tirar Apocalipse e tirar Tiago não dá, né? Mas ele conseguiu tirar. Então a Bíblia ficou mutilada, né? A Bíblia chamada Bíblia protestante, ela ficou mutilada porque faltam-lhe 7 livros maravilhosos. Você já estudou comigo Tobias, você viu que coisa linda, né? Você já estudou comigo outros livros, vai estudar agora Macabeus, você viu que Macabeus como é lindo. Mas como esses livros tinham algumas coisas que não entravam em consonância com as ideias do Lutero, então ele achou mais fácil arrancar esses livros. Infelizmente. Então, é importante que você que está fazendo o curso bíblico comigo, você veja sua Bíblia aí, se tem sabedoria, né? Tem que ter sabedoria. O livro de sabedoria, ele faz parte da Bíblia. Como eu disse, fazia parte até 1500 e pouco, né? 1500 e pouco, ele falou, vamos arrancar esse livro, né? Olha, isso é uma coisa muito séria, viu, gente? Muito séria, né? A Bíblia inteira, completa, ela precisa desses 7 livros. Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias e Baruque. A gente precisa, tá bom? Mas vamos lá. Explicado isso, o livro da sabedoria, gente, é um livro muito bonito. Muito bonito, muito bonito. E eu queria lembrar algumas coisas. As pessoas, às vezes, costumam chamar sabedoria de Salomão. É o mesmo recurso que se usa, o recurso literário que se usa para descrever o Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Com certeza, não foi Salomão que escreveu. O livro foi escrito por volta do ano 30, entre 30 e 50, né, antes de Cristo. Claro que Salomão nem existia mais nessa época, né? Mas costumou-se chamar esse livro da sabedoria durante muito tempo, mais antigamente, de Sabedoria de Salomão. Isso porque, gente, do capítulo 7 ao capítulo 9, do capítulo 7 ao capítulo 9, do 7 ao 9, eles dão a palavra Salomão. É como se Salomão estivesse falando, mas a gente sabe, trata-se de um recurso literário, que, para dar autoridade a um escrito, você atribui esse escrito
a uma grande personalidade, e no caso Salomão. Foi feito muito disso, foi feito muito, né? Várias, né? Em Eclesiastes eles fizeram isso, em Sabedoria eles fazem isso, em Cântico dos Cânticos fazem isso, mas não é Salomão, é para dar autoridade, para dar legitimidade àquele texto, né? O texto foi escrito provavelmente em grego, e por um autor anônimo. Há uma hipótese de estudiosos que dizem que originalmente ele foi escrito em hebraico e depois traduzido para o grego, mas há um consenso entre os estudiosos dizendo que sim, ele foi escrito em grego, e o autor é um autor anônimo, né? Quando que foi escrito? Entre o ano 50 e 30. Então, entre o ano 50 e 30, né? 30 antes de Cristo. Ele não foi escrito tudo de uma vez só. Então, ele foi escrito ao longo do tempo. Então, a gente poderia dizer, começa a ser escrito aí no ano 50 e termina aí mais ou menos pelo ano 30, né? Antes de Cristo. Então, é um livro muito próximo, como eu disse, da era cristã. Então é muito próximo mesmo da era cristã, né? É interessante uma coisa que eu queria passar para vocês agora, que este livro da sabedoria, ele pode ser dividido em 3 partes. Vamos ver as 3 partes? Vamos lá. As 3 partes que pode ser dividido o livro da sabedoria. A primeira parte é essa, o destino humano segundo Deus. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 5. A segunda parte é o elogio à sabedoria. Isso vai do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 3. Ok? E a terceira parte é a meditação sobre o Êxodo, que vai, olha que interessante, do capítulo 11, versículo 4, até o capítulo 19, versículo 22. Muito interessante, são essas 3 partes do livro. O que o livro da sabedoria nos ensina? Qual é a doutrina do livro da sabedoria? Primeiro, a doutrina do livro da sabedoria é um conjunto de sabedorias, é claro, mas um conjunto de doutrinas muito interessante. Primeiro, a imortalidade dos justos. Quem é justo viverá para sempre. Quem é justo receberá a recompensa. Quem é justo terá a vida eterna. Outra coisa, o tema muito caro ao livro da sabedoria, a personificação da sabedoria. Quando você for ler comigo, você vai ver sempre a sabedoria apresentada como uma pessoa, que já é uma coisa que no Eclesiastes a gente viu, em outros momentos a gente via a sabedoria como uma pessoa. O tema, uma das coisas que ensina, o justo sofredor, o tema do justo sofredor, né? O justo que sofre também é vindo aqui. Outra coisa, a responsabilidade dos governantes, porque ele vai trazer esse ensinamento. Por que uma pessoa é governante? Por que ela conduz um povo? Por que ele é rei, governador, tal? Porque foi dado a ele um poder que veio de Deus. Logo, o poder foi confiado a ele por Deus. Por isso há uma responsabilidade ali, uma responsabilidade. Outra coisa muito interessante do livro da sabedoria é a noção que traz do limite do conhecimento. Nós não conhecemos tudo não, nós não sabemos tudo não. Há muita coisa escondida que a gente não sabe, né? De repente o cientista, ele acha que sabe tudo. Não sabe, tem coisas que ele não sabe, né? E aí ele pode dizer, Deus não existe, Deus... Não, você não pode dizer, você não pode fazer esse tipo de afirmação, né? Uma coisa interessante que o livro da sabedoria ensina, a capacidade que a gente tem de conhecer a Deus a partir da criação. Deus se deixa revelar, conhecer, ser conhecido pela sua criação. Tem como eu provar que Deus existe? Sim, e uma das formas excelentes é pela sua criação. Meu filho. Tenha também no livro da sabedoria uma grande reflexão sobre o poder de Deus. Isso é muito bom. E também, né, o livro da sabedoria, ele traz para a gente como doutrina a intercessão do sumo sacerdote Arão. Muito interessante mesmo. Bom, então vamos lá?
Vamos começar a ler o livro da sabedoria. Eu acho importante que você leia esse livro junto comigo. Queria lembrar você, gente, que a gente começa um novo tempo, um novo livro, e quando a gente começa esse novo livro, a gente começa a perceber que a gente já está caminhando gradativamente para conhecer cada vez mais, para nos aprofundarmos e para que a gente possa transformar a Bíblia na nossa vida, né? Cada vez que a gente aprofunda na Bíblia, transformar a Bíblia na nossa vida como uma grande luz, um grande farol que nos orienta, né? Quando a gente conhece a Bíblia a partir de estudo sério, a gente percebe, realmente a Bíblia faz sentido na minha vida, a palavra de Deus faz sentido na minha vida. Vamos lá. Antes de começar o estudo, eu queria agradecer as pessoas que ajudam o canal. Muito obrigado. Né? Você sabe que eu sempre digo, eu faço esse trabalho aqui para que a gente possa, né, crescer no conhecimento, no aprofundamento da palavra de Deus. Não precisa pagar para você fazer parte do canal, não precisa de você fazer nada, basta você assistir comigo aqui e ter compromisso comigo de ler a Bíblia todos os dias. Mas tem muita gente que quer ajudar o canal e muita gente envia, às vezes, uma doação. Muito obrigado. Tem gente que faz isso, eu quero agradecer, obrigado, porque isso acaba ajudando mesmo a manutenção de todo o canal. Quem quiser ajudar, tem uma forma aí no próprio YouTube, que está aqui, ó, é só correr, puxar aqui para baixo, corre para cá, tem escrito valeu, clica no valeu e aí pode ajudar com o que você quiser. Ou tem gente que às vezes fala, eu quero dar Pix, então pode usar esse Pix aqui para você ajudar. Não é obrigatório, mas se quiser ajudar, pode ajudar. E eu agradeço, porque tem muita gente que ajuda, então eu agradeço imensamente por você me ajudar a fazer esse trabalho, tá bom? Mas vamos lá, eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você convide mais pessoas para a gente fazer essa caminhada, tá certo? E eu quero que você tenha a Bíblia na mão, Espírito Santo no seu coração, porque hoje nós começamos mais um livro, o livro da sabedoria. Muito bem, primeiro capítulo do livro da sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra, tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração. Porque ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus e o seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelos crimes de seus lábios. Porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o fundo de seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo e ele tem unidas todas as coisas, ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele, e a justiça vingadora não o deixará escapar, pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. O som de sua palavra chegará até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. É, com efeito, um ouvido cioso que tudo ouve. Nem a menor murmuração lhe passa despercebida. Acautelai-vos, pois de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo. E a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte.
Não procureis a morte por uma vida desregrada, não sejais o próprio artífice de vossa perda. Deus não é o autor da morte. E a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas, nenhum princípio é funesto, e a morte é a rainha da terra. Porque a justiça é imortal, mas a morte, os ímpios a chamam com o gesto e a voz. Crendo a amiga, consomem-se de desejos e fazem aliança com ela. De fato, eles merecem ser sua presa. Você percebe o estilo muito lindo e muito claro do livro da sabedoria. É muito interessante você lembrar isso, muito claro. Como eu disse para você, do capítulo 1 ao capítulo 5, nós temos aí o destino humano, né, que eu tinha falado, o destino humano segundo Deus. Ou seja, para que o homem vive? Por que o homem vive? E é interessante lembrar que a gente já viu alguns temas que eu já tinha dito sobre a doutrina do livro da sabedoria. A sabedoria como uma pessoa, né? A sabedoria como uma pessoa, a sabedoria que vem, a sabedoria diz aqui, não entrará numa alma perversa, né? A sabedoria que vem até nós. E é interessante que a sabedoria, ao mesmo tempo, manifestada como o próprio Espírito de Deus, como um atributo de Deus, né? A sabedoria não entrará na alma perversa, ou seja, que sabedoria é essa? O Espírito de Deus não entrará numa alma perversa, né? Logo depois ele fala o Espírito Santo, educador das almas. Então é interessante que a sabedoria, ela aqui está personificada, né, como uma pessoa, mas ao mesmo tempo nós podemos identificá-la com o próprio Espírito de Deus que vem até nós. Há uma coisa muito interessante que a gente precisa ver nesse estudo do livro da sabedoria, é que o poder de Deus, ele é continuamente desafiado. Veja uma coisa aqui interessante. Versículo 3. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos. Olha que interessante. O poder de Deus é continuamente desafiado aí pela incredulidade e pela conduta das pessoas insensatas. Até hoje é assim. O poder de Deus apresentado diante de nós, ele é sempre posto à prova, sempre posto à prova. É a pessoa que não acredita. Eu não acredito em Deus por causa disso, eu não acredito em Deus por causa... Aquelas bobajadas que a gente escuta. Eu não acredito em Deus porque as pessoas nascem pobres, outras nascem ricas. Eu não acredito em Deus porque tem gente passando fome. Ou seja, sempre o poder e a presença de Deus, ela é desafiada. Com efeito, olha aqui, com efeito, os pensamentos tortuosos, os pensamentos idiotas que a pessoa tem, afastam de Deus. E seu poder de Deus, né, é posto à prova, triunfa dos insensatos. Olha que coisa, olha que interessante. Então é interessante lembrar que o livro da sabedoria já começa dizendo, olha, é o seguinte, viu gente, o poder de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus sempre é colocado à prova, é desafiado pela incredulidade e pela conduta dos insensatos, dos idiotas. Então, geralmente, são os idiotas que duvidam do poder de Deus. São os idiotas que duvidam da presença de Deus. Por quê? Porque eles têm uma lógica capenga, né? Uma lógica manca, né, que não consegue, de repente, explicar ou fazer-se entender algumas coisas. Então, o livro da sabedoria já vem dizendo, sempre, você vai ver sempre o poder de Deus, a sua presença sendo colocada à prova aí pelos insensatos. Outra coisa interessante da gente ver aqui, aqui, já no começo do livro,
Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente, evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo a palavra secreta não ficará sem castigo. Não procureis a morte por uma vida desregrada, não sejais o próprio artífice de vossa perda. O que ele está querendo dizer aqui? O que está dizendo aqui? A verdadeira morte não é a morte física. Não. A morte física não. A verdadeira morte é a morte espiritual. Não, cuidado, não procure a morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio autor, artífice da sua perda. Então, a noção do livro da sabedoria é dizer, olha, o que é viver? A vida não é simplesmente viver porque o nosso corpo funciona bem. Não, isso não é vida. A vida é uma vida de conduta respeitosa, de amor, de generosidade. Quando a morte sobrevém, é quando nós perdemos espiritualmente o sentido da nossa vida. Então, a morte não é a noção do livro da sabedoria, a morte não é a morte física. Isso não. A morte é a morte espiritual. Cuidado, que a gente não pode se perder espiritualmente. Espiritualmente. Tá bom? E outra coisa interessante é 14 aqui, 14. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra. Gente, que é muito interessante isso aqui. Por quê? Porque as coisas do mundo, olha que interessante, elas nos ajudam a garantir a vida eterna. As coisas do mundo nos ajudam a garantir a vida eterna. Por quê? Porque é por aquilo que eu faço no mundo que eu garanto a minha vida eterna. É pelo bem que eu faço, é pelo pobre que eu alimento, é pela pessoa que eu ajudo, é pela minha conduta de honestidade, é pela minha generosidade. Então, as coisas que estão no mundo, elas me ajudam, olha que interessante, elas já me ajudam a garantir a vida eterna. É isso mesmo, meu filho. É isso que o livro da sabedoria fala pra gente. E há uma coisa muito interessante. Olha como o versículo 14 se afirma. A morte não é a rainha da terra. A morte não tem poder sobre ninguém, não, meu filho. A morte não tem poder sobre ninguém. Isso depois Jesus vai deixar muito bem claro, quando ele vencer a morte, vai dizer, a morte não vale nada. A morte não tem a última palavra. A morte não é a rainha da terra. Livro da sabedoria. E eu quero que você volte comigo no versículo 13 e veja que Deus não é o autor da morte. Não, Deus não é o autor da morte. Deus não criou a morte existe justamente por causa da nossa limitação, por causa do nosso pecado, ela existe. Mas Deus não criou a morte, Ele criou a vida. E como Ele criou a vida, Ele não deixa que a morte seja a rainha da terra. Porque se Ele criou a vida, se Deus criou a vida, ninguém pode estar acima daquilo que Ele criou. Então a morte não é a rainha da terra. E eu vivo a minha vida eterna como? Eu vivo a minha vida eterna como? Tentando viver da melhor forma possível a minha vida aqui. Por isso, eu me valho das coisas que estão aqui na terra para que eu garanta a vida eterna. Livro bonito, ele promete, hein? Promete. Esse livro é profundo mesmo. E é isso, gente, que às vezes incomoda algumas pessoas, né? Porque tem gente que de repente acha que para alcançar a vida eterna basta crer. Creio e aceitei o Senhor Jesus. Não, não é assim não. Não é assim. As coisas, as pessoas que estão ao meu redor, são as pessoas que estão ao meu redor, as coisas que eu faço, o meu trabalho, isso é importante para que eu possa garantir a minha vida eterna. É difícil, mas a gente consegue. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleo detribiuda, ratiques David. Aleluia.